Você já se perguntou por que o livro de Enoque e os evangelhos apócrifos não foram incluídos na Bíblia? Cheio de mistérios sombrios, anjos caídos e visões do fim dos tempos, o livro de Enoque foi deixado de lado. Mas por quê? Quais segredos tão profundos ele carrega que o tornaram controverso? A resposta ainda é envolta em sombras e gera debates até hoje. Neste vídeo, vamos explorar 5 pontos cruciais que levaram o livro de Enoque a ser excluído da Bíblia e como ele ainda gera debates e mistério entre teólogos e amantes das Escrituras. Número 1. Critérios de canonicidade. Na Antiguidade, os líderes religiosos estabeleceram padrões rígidos para decidir quais textos poderiam ser considerados sagradas escrituras. O livro de Enoque, apesar de ser fascinante e altamente respeitado em certos círculos judaicos, nunca foi amplamente aceito por toda a comunidade judaica. Havia um mistério sobre a verdadeira origem do livro, e muitos se perguntavam se ele realmente se alinhava com a tradição hebraica. O critério mais importante para o cânon era a aceitação por toda a comunidade de fé, e Enoque simplesmente não tinha esse consenso unânime. Ele ficou à margem, excluído das coleções sagradas que moldaram o mundo. Número 2. Origem e autoria questionáveis. O próprio Enoque, descrito como o bisavô de Noé, é um personagem que inspira curiosidade e reverência. Mas o livro que leva seu nome foi escrito séculos depois da vida desse patriarca. Quando os estudiosos analisaram o texto, perceberam que ele não era contemporâneo de Enoque, levantando sérias dúvidas sobre sua autoria. Como poderia algo tão distante de seu tempo ser aceito como verdade divina? O mistério da autoria do livro o afastou ainda mais do cânon, levando os líderes religiosos a questionar sua validade e autenticidade. Número 3. Conteúdo apocalíptico e místico. O livro de Enoque mergulha profundamente em visões e revelações apocalípticas. Suas páginas estão repletas de descrições de anjos caídos, gigantes Nefilim e batalhas cósmicas entre o bem e o mal. Embora esses temas sejam intrigantes e despertem a imaginação, os estudiosos antigos o consideraram exagerado e misterioso demais. Era visto como um texto místico, cheio de elementos especulativos que iam além do que era aceito como escritura. O conteúdo, com seu sabor de mistério e sobrenatural, foi considerado por muitos como algo que não podia ser incluído no corpo principal da revelação divina. Número 4. Rejeição no judaísmo e cristianismo primitivo. Mesmo que o livro de Enoque tivesse seguidores, ele não conseguiu convencer os principais líderes religiosos do judaísmo, especialmente após o exílio babilônico, quando o cânon hebraico foi formalizado. O mesmo ocorreu no cristianismo primitivo. Embora alguns líderes cristãos, como Tertuliano, tenham mencionado o livro com admiração, ele foi rejeitado pela maioria dos concílios da igreja. Eles o viram como uma obra marginal, não suficiente para ser incluída no cânon que moldaria a fé cristã. As portas do cânon se fecharam para o livro de Enoque, deixando-o como uma obra misteriosa, porém rejeitada. Número 5. Aceitação em tradições específicas. Curiosamente, o mistério do livro de Enoque não foi apagado por completo. Em algumas tradições cristãs, como a Igreja Ortodoxa Etíope, ele foi acolhido e considerado parte de suas escrituras sagradas. Para essas comunidades, o livro é uma joia espiritual, carregado de sabedoria e revelações divinas. No entanto, para o resto do mundo cristão, ele permaneceu como um texto à margem, observado com curiosidade, mas sem nunca ganhar a aceitação total que lhe garantiria um lugar no cânon oficial. Os evangelhos apócrifos, incluindo o livro de Enoque, não foram incluídos na Bíblia devido a vários fatores que a igreja primitiva considerou cruciais para determinar o que seria ou não parte das escrituras sagradas. Um dos principais motivos foi a falta de autoria apostólica, ou seja, os livros apócrifos não foram escritos por pessoas diretamente associadas a Jesus ou aos apóstolos. Além disso,
Muitos desses textos, como o livro de Enoque, continham ensinamentos e narrativas que divergiam das doutrinas centrais do cristianismo, especialmente sobre temas como a natureza de Deus, a salvação e o papel de Cristo. A Igreja, ao longo de séculos, estabeleceu critérios rigorosos para a formação do cânone bíblico, incluindo a coerência com a mensagem das Escrituras aceitas e a ampla aceitação pelas primeiras comunidades cristãs. Hoje, a maioria das denominações cristãs, incluindo a Igreja, rejeitam os evangelhos apócrifos como inspirados por Deus, baseando-se em passagens como 2 Timóteo 3,16, que fala sobre as Escrituras como divinamente inspiradas e úteis para o ensino, repreensão e instrução na justiça, algo que a Igreja não atribui aos apócrifos. O livro de Enoque continua sendo um enigma envolto em mistério. Excluído da Bíblia por critérios teológicos, dúvidas sobre sua origem e pelo conteúdo considerado místico, ele ainda fascina aqueles que buscam entender os mistérios divinos. Para alguns, ele é uma chave oculta que revela segredos profundos sobre o universo. Para outros, uma obra especulativa que nunca se conectou verdadeiramente às Escrituras aceitas. Desta forma, o livro de Enoque não entrou na Bíblia por diversas razões, e a principal delas está ligada ao processo rigoroso de seleção dos textos que seriam considerados inspirados por Deus. Durante os concílios que definiram o cânone bíblico, o livro de Enoque foi considerado controverso, especialmente por suas descrições detalhadas de anjos caídos, Nefilim e revelações apocalípticas que não eram consistentes com a teologia aceita pelos líderes da Igreja. Além disso, enquanto o livro era amplamente lido em certos grupos judaicos e cristãos primitivos, sua aceitação nunca foi universal. A Igreja considerou que sua origem e autenticidade não podiam ser verificadas, levando à sua exclusão. No entanto, mesmo com essas razões históricas, muitos ainda acreditam que o livro de Enoque traz verdades ocultas e revelações que foram, de alguma forma, esquecidas ou suprimidas. Para alguns, ele carrega mensagens que expandem nossa compreensão espiritual e apocalíptica, oferecendo visões únicas sobre os mistérios dos céus e da terra. Por outro lado, há aqueles que rejeitam completamente seu conteúdo, considerando-o uma mitologia elaborada sem fundamento divino. No fim, a questão permanece envolta em mistério. O livro de Enoque é uma peça de um grande quebra-cabeça espiritual, uma janela para um mundo celestial e sombrio ao mesmo tempo. Mas será que o que foi excluído da Bíblia esconde verdades que ainda não estamos prontos para conhecer? Isso é algo que só o tempo e a nossa busca pelo divino poderão revelar.